Bom dia, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com você. Que Deus te guarde a cada dia e você possa, nesse momento, mais uma vez, reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus sobre a sua vida. E desejo que você esteja cada vez mais conhecendo a este Deus, pois este é o desejo dele sobre a sua vida. E eu quero cumprimentar você nessa manhã com a palavra do Salmo de número 8, os versículos 3 e 4, onde diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Queridos, no decorrer de toda a Bíblia, nós podemos ver o que estes dois versículos nos trazem. A palavra de Deus, ela nos chama a olhar para a criação de Deus e perceber, em meio aos seus grandes feitos, quem somos nós em meio a tudo isso. E como bem coloca esse salmo, quando contemplo as tuas obras simplesmente dos teus dedos, eu me pergunto: que é o homem? Para que te preocupes com ele, para que te importes com ele. E, portanto, a criação de Deus nos faz perceber quão grande ele é, quão maravilhoso ele é. E por isso, veja você também a importância de nós cuidarmos da criação de Deus, pois se nós não tivermos mais toda essa beleza para ser apreciada, nós ficamos em prejuízo até nesse sentido, de nós percebermos a grandiosidade de Deus. Assim, nós queremos, nessa manhã, refletir
acerca da importância de nós também cuidarmos da criação do Senhor, o chamado que a própria palavra de Deus tem para as nossas vidas nesse sentido, e que você possa engrandecer a Deus por meio da sua criação, saber que você é parte dela, mas ao mesmo tempo, diante da majestade da criação do Senhor, quão pequenos nós somos e o quanto Deus se importa com cada um de nós. E mais, que você possa, nesse sentido, também buscar ao Senhor, para que Ele te dê um entendimento, de forma que você esteja cumprindo na criação de Deus, aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Assim, eu desejo que o Senhor Deus esteja te conduzindo, e nós queremos colocar nossas vidas diante dEle em oração, consagrando-nos a Ele, consagrando essa celebração ao Senhor, rogando assim que o Espírito Santo também nos dê clareza, entendimento e transformação. Vamos orar. Senhor amado, nós te bendizemos e nós te damos graças por tua maravilhosa criação. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque em meio a uma criação tão diversa, tão espetacular, estamos nós, obra-prima das tuas mãos. E assim, ó Deus, nessa manhã, nós queremos reconhecer a nossa pequenez, nós queremos, Senhor Deus, reconhecer nossa fragilidade diante de todo o universo, diante, ó Deus, de tantas galáxias, diante, Senhor Deus, de tanta vida criada. E te exaltar, porque maior é o Senhor. Mais belo, Senhor, o perfeito acima de tudo é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ó Deus querido, que os nossos corações se voltem para Ti. E assim possamos bem dizer o Teu santo nome, buscando também reconhecer, Senhor, o chamado que Tens para as nossas vidas. Vem, ó Espírito Santo de Deus, nos abençoe e nos conduz, em nome de Jesus. Amém. Assim, reflita conosco a respeito do chamado de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a esta celebração. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em
pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Aos só tempos de minha criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós convidamos você agora a cantar essa canção aí na sua casa. Acompanhe a letra, faça dessa a sua oração. Convido que ainda nesse espírito de oração, nós possamos conversar com Deus. Sim, Senhor, faze-nos perceber as dores deste mundo e clamar diante do Senhor por cada uma delas. Nós, Senhor amado, reconhecemos o quanto a Tua criação geme e suporta angústias. Tu fizestes, ó Deus, este mundo, e nós precisamos, Senhor Deus, refletir no que isso significa para nós hoje. Por isso, ó Deus, abençoa-nos e orienta-nos pela Tua palavra, que a Tua palavra seja nossa guia, a Tua palavra seja aquela que transforme nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Você está ansioso que o ano de 2020 passe logo? Existe a ideia de que ano novo traz coisas novas. Mas virar o calendário não significa grande coisa, porque afinal nós estamos apenas indo de um dia para outro, ou por que não, de um minuto, de um segundo para outro. A ideia de ano novo associado a coisas novas, a vida nova, é apenas uma ilusão ou uma superstição. Em 2020 nós vemos muito mais do que a pandemia. Nós vimos chuvas torrenciais, ciclone bomba, seca, incêndios de terríveis proporções, e eu falo apenas aqui do Brasil. Quando você observa tudo isso, o que você pensa? Você acha que é apenas um ciclo
onde existem fases melhores e outras piores? Você lamenta e pensa que é assim mesmo? Ou você conclui que as coisas não deveriam ser assim, que algo está errado? Portanto, eu te pergunto, o que você pensa diante de todas essas questões? Bem, queridos, eu penso que algo está e está muito errado. Não era para os animais morrerem queimados. As mulheres não eram para serem mortas pelos seus maridos. As famílias não eram para ir morar debaixo de viadutos em barracos. Negros não eram para ser humilhados e mortos como se dignos não fossem. Nossas águas não eram para ser poluídas e envenenadas. Sim, queridos, algo está muito errado nesse mundo. Esse não é o mundo criado por Deus. Esse é o mundo que se desviou do seu Criador, ferido pelo ser humano e que perdeu, portanto, a harmonia com o seu Deus. No primeiro capítulo da Bíblia, que nos traz o relato da criação de Deus em 6 dias, coloca, portanto, como céus e terra foram criados e tudo aquilo que neles há. E então, no final do capítulo 1, início do capítulo 2, nos diz o seguinte: formou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. E assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 6º dia, após Deus concluir a sua criação, ele bate o selo de excelência total. Deus viu que tudo aquilo que havia feito era muito bom. E olha que nós estamos falando do Deus Criador, nós estamos falando daquele que é perfeito e não pode enxergar algo como sendo muito bom se não estiver em excelência total com Ele mesmo. Eu gostaria que você usasse a sua imaginação para pensar um pouco nessa perfeição. Use aí a sua imaginação e pense um pouquinho nessa perfeição. E mais, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o quanto é parte de nós, essencialmente, admirarmos a criação do Senhor, como já falamos no início dessa celebração. Deus mesmo contemplou e se deleitou na sua obra. Ela expressa a grandeza do próprio ser de Deus. Olhar e contemplar a criação de Deus também deveria nos maravilhar, nos fazer reconhecer quão belo, quão diverso, quão grandioso é tudo isso. Mas, queridos, essa contemplação, ela está cada vez mais difícil. Nós vemos rios cheios de lixo e de poluição. Vemos a destruição da fauna e da flora. Corais morrendo nos oceanos devido ao aquecimento da água, o lixo tomando conta também dos oceanos, a natureza reagindo com fúria cada vez maior devido ao tamanho do seu sofrimento. Voltando ao livro de Gênesis, o 2º capítulo traz com mais detalhes
a criação e como era no princípio. E, queridos, o paraíso se silencia. Ele se silencia porque no terceiro livro bíblico, Adão e Eva estão diante de uma ameaça e, frente a isso, nós percebemos que eles não enxergam isso como um perigo, mas eles veem isso como uma grande oportunidade, ou a grande oportunidade de suas vidas. Poder evoluir e se tornarem como Deus. Que maravilha! Só que não. Foi a maior idiotice. Pois como poderiam as criaturas se tornarem como seu Criador? A queda foi gigantesca. A partir dela, o mundo não seria mais o mesmo. Sua perfeição era retrato do próprio Deus. Agora que a raça humana se rebelou contra ele, ela não vê mais a criação com a mesma beleza. O que passou a brilhar diante dos nossos olhos foi a ganância, a avareza, a necessidade de posse, o enriquecimento. Foi isso que nós, humanidade, passamos a contemplar, ao invés de contemplarmos a criação do nosso Deus. Isso se deu tanto conosco como indivíduo, como Estado, como povos e nações. Algo muito triste passou a acontecer. Se a natureza revela a beleza do Deus Criador e se a humanidade se rebelou contra ele, toda a sua criação passa a estar em ameaça porque ela é o retrato da formosura de Deus. Eu dou um exemplo. Digamos que uma nação passa a estar em conflito com o nosso país. Logo, queridos, nós sofreremos consequências disso. Mas se você estiver morando naquele país que entrou em conflito com o nosso, você terá problemas muito sérios, mesmo que você não tenha nada a ver com isso. Da mesma forma, queridos, nós passamos a desprezar Deus por causa do nosso pecado, logo o valor da natureza passou a ser o da exploração. E no mais, que ela continue recebendo os nossos lixos, a agressão da nossa ganância e a busca do nosso conforto. Apenas isso. Mas eu te pergunto, você é cristão? Você se define assim, como uma pessoa cristã? Você sabia que a forma como você lida com a criação de Deus quer mostrar Cristo em você? Logo, se a sua forma não reflete a harmonia com o zelo do Deus Criador, saiba que o seu reflexo ainda é o pecado, ainda é a rebeldia contra o Deus Criador e não a reconciliação trazida por meio do sangue de Cristo Jesus. Assim, eu quero observar com vocês 4 coisas que nós como cristãos precisamos estar atentos. A primeira questão a qual nós precisamos estar atentos como cristãos, precisamos observar, é a nossa amizade com Deus. Esse é o primeiro ponto. Precisamos zelar em relação à nossa amizade com Deus. Segunda questão é o nosso amor pelo nosso próximo. Assim como Cristo nos ensinou, precisamos ter o nosso olhar voltado ao nosso semelhante. Terceiro, é o cuidado conosco mesmo, você tendo cuidado consigo mesmo, como alguém que Deus ama, como morada do Espírito Santo. E quarto, o seu cuidado com a criação de Deus. Zelemos pela nossa relação com Deus, nossa relação com o nosso próximo, nossa relação conosco mesmo e nossa relação
com a criação de Deus. Não é possível alguém afirmar ser cristão e ser desleixado ou desinteressado com o mundo criado, pois não é possível ser filho de Deus e não se importar com aquilo que pertence ao Pai Celestial. O Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Nós sabemos que nas famílias humanas é comum filhos não se importarem com aquilo que é de seus pais. Mas nós estamos falando de uma raça, de nós humanos, que nos tornamos seres decaídos. Mas quando nós estamos falando de nós como filhos de Deus, estamos falando daqueles que foram restaurados e somente são filhos de Deus porque foram restaurados. Tanto se nós somos filhos restaurados, é impossível nós não nos importarmos com a que é do nosso Pai Celestial. Assim, se você tem zelado pela criação de Deus, continue a fazer isso. Você é filho. Continue cuidando. Filhos honram e se maravilham pelas obras de seu pai e têm compromisso com o cuidado. Por isso, veja o que mais você pode fazer nesse sentido, como mais você pode estender esse cuidado. Agora, se você, como cristão, não tem se importado, precisa urgentemente rever os seus conceitos e ajustá-los à vontade de Deus. Você não pode ser cristão e estar em conflito com Deus ao mesmo tempo. E não pense que esse é um assunto que não diz respeito a nós como igreja, porque ele não é um assunto espiritual. Eu quero lembrar você, primeiro, que nós somos seres físicos. E que Deus enviou o seu Filho a esse mundo físico para restaurar toda a sua criação. Portanto, pense qual é o efeito que a fé tem sobre o seu modo de vida. Pois se não tiver, o apóstolo Tiago já nos diz que é uma fé morta. Segundo, eu quero citar C.S. Lewis. Ele disse o seguinte: quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Queridos, quem quer viver no reino celestial em toda a sua eternidade, cuida do mundo aqui. Porque antes mesmo que nós possamos estar no paraíso eterno, o nosso coração já está em harmonia com Deus. Assim nós cuidaremos do mundo aqui como se lá nós já estivéssemos. Então, vamos repensar a nossa vida. Vamos repensar nos destinos que nós damos aos materiais descartáveis. E na forma como eles, inclusive, podem ser substituídos por outros que não agridem ou agridem menos ao meio ambiente. E eu quero confessar uma coisa para os queridos juiz-foranos, né? Pessoal aqui de Juiz de Fora. É assustador a quantidade de sacolas plásticas com que você pode ir para casa depois de uma compra no supermercado. E eu quero te dizer, não se submeta a isso. Ao contrário, mostre para esse mercado, conscientize esse mercado, seja você mais alguém a ser porta-voz de Deus naquele mercado. Não é admissível que a gente leve tanta coisa para casa, de forma alguma. Além disso, lembre-se que nossa responsabilidade, ela não termina quando nós colocamos o lixo na rua. Esse é um grande engano que a maioria das pessoas tem. Dê mais valor a quem você sabe que está produzindo de forma mais correta para o meio ambiente. As plantas,
ou a falta delas no entorno de onde você mora, é também uma responsabilidade sua e minha onde eu moro. Façamos uso consciente da água, da energia, dos produtos de lavagem, como detergentes e outros, enfim. Existem tantas maneiras pelas quais a gente pode cuidar o mundo. E eu quero dizer para você, quem tem o céu dentro de si, faz do lugar em que mora um pouquinho desse céu. Traz da restauração na qual acredita, que Deus quer realizar no mundo todo. Seja você um cidadão do reino de Deus, aonde você mora. E contemple a obra do Senhor, porque grandioso é o Senhor Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso, quando Deus me ama, quem deu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia da nossa humanidade tão decaída.
Dá-nos, ó Deus, um coração comprometido contigo, que reflete a tua beleza. Ó Senhor Jesus, insere-nos como agentes de transformação, sabendo que o teu evangelho quer restaurar-nos de forma integral. Nosso coração, nossa alma, nossa vida social, relacional, nosso modo de lidar com o meio em que nós vivemos. Ó Deus, que não negligenciemos a tua vontade. E nós clamamos, Senhor Deus, por este mundo. Clamamos, Senhor Deus, por tanta injustiça. Clamamos, Senhor Deus, por aqueles que sofrem dia após dia. Sejam, Senhor, porque estão sendo prejudicados por outros, ou por causa da dureza dos seus próprios corações. Revela-os se buscarem ao Senhor, o quão felizes então serão. Ó Deus, nós oramos também que o Senhor continue a espalhar a chuva pela nossa nação. E assim, ó Deus, nós te pedimos que sejamos responsáveis dentro da nossa casa e fora dela. Em nome de Jesus. Guarda também, ó Deus, todos aqueles que estão enfermos. Guarda, Senhor Deus, cada uma pessoa enlutada. Dê direcionamento, Senhor, aos nossos governantes para que tenham responsabilidade contigo, de fato e de verdade. Para que vejam que suas palavras precisam confirmar aquilo que são as suas atitudes, ó Deus. Fica assim, ó Pai amado, conosco, neste dia e nesta semana e em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Assim nós vamos ficando por aqui e convidamos a você para poder acompanhar também a reflexão bíblica na próxima quarta-feira. Para as crianças, o convite de assistirem aí o vídeo preparado pela equipe do culto infantil, também a atividade que já está saindo em seguida. E eu quero também dizer a você que gosta deste tema, que quer usar esses dias, nós aqui que precisamos repensar de novo, muito bem, de uma forma muito bem repensada, as nossas saídas de casa diante do aumento da Covid-19 aqui. Se você, portanto, quiser assistir a algo bacana, algo legal para inspirar a sua vida neste tema, nós estamos passando aí um link, veja aí o link que está sendo postado sobre o encantamento com a criação nesse tempo de pandemia. No mais, eu desejo que Deus esteja te guardando e te abençoando. Boa semana a todos vocês.